Amado Padre Flaune, nosso pároco, querido conselho desta comunidade, os 6 casais que coordenam os trabalhos aqui, querida juventude do EAC, da nossa catedral, os tios que vieram aqui nesta noite para honrar São Miguel com seu canto. Povo de Deus aqui presente, nossos queridos internautas, nossos idosos, doentes que nos acompanham sempre pelas nossas mídias. Hoje é um dia bonito, pois a igreja festivamente, na sua liturgia sagrada, honra os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São 3 arcanjos apenas. E esses arcanjos, na hierarquia dos anjos, eles ocupam um lugar especial em razão das suas grandes missões. São Miguel, que é o mais cultuado por nós, quem como Deus, essa palavra que representa o seu nome, Micael, é a humildade. Ele reconhece que Deus é o maior, mas ele é o combatente de Deus. E essa palavra combate, ela é muito forte para nós hoje, pois São Miguel, arcanjo, é o grande combatente nosso contra o demônio, em favor da nossa libertação. São Gabriel, padroeiro das comunicações, é a quem Deus reservou as grandes tarefas das comunicações por excelência, destacando o anúncio da encarnação do Verbo à Santíssima Virgem Maria. E São Rafael, o santo, é o arcanjo da cura, como nós podemos atestar com o profeta Elias. É o anjo que auxilia a igreja, os que oram, para que haja a cura dos doentes, sobremaneira a cura espiritual. Ao lado dos arcanjos nós temos os anjos, que cada um disputa esta graça de poder ter o seu anjo da guarda. Os anjos são uma pleiade imensa que cuida de cada pessoa humana neste mundo. São Padre Pio tinha uma intimidade muito grande com seu anjo da guarda. E ele mandava muitas vezes o seu anjo ir a lugares distantes para conversar com o anjo dos seus dirigidos, para saber como eles estavam e também para dar mensagens interiores às pessoas que ele cuidava tão bem. Aí nós temos as dominações, as potestades, as virtudes, os querubins, os serafins, enfim, esses seres invisíveis, criaturas de Deus. O Concílio de Trento, de São Pio X, nos ensina que Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno. Não teve princípio e nem terá fim. Criador das coisas visíveis e também das coisas invisíveis. E os anjos são seres invisíveis, que segundo a natureza estão um pouco bem acima de nós, porque os anjos, eles têm uma intimidade com Deus, eles estão face a face com Deus. Todos os seres celestes, angélicos, possuem esse nível de perfeição em Deus. E os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todas essas legiões que servem a Deus, eles sabem e conhecem
que a pessoa humana tem algo que nada nesse mundo paga, que é a graça santificante de Deus. Todos nós, pelo batismo, recebemos esta graça, a graça da nossa santificação. E os anjos lutam, trabalham para que todos nós sejamos lucradores desta graça indelével de Deus na nossa vida, que é a nossa santificação. A graça é um dom primoroso, que já a criança recebe. E é exatamente esta graça que alimenta a parte invisível da nossa vida, que é o nosso espírito, porque o ser humano, ele é corpo, ele é soma, mas ele é psique, ele é alma, ele é espírito. O ser humano é também uma realidade sobrenatural. Nós fomos criados em Deus, gerados no corpo pelos nossos pais, que nos deram a transmissão dos filamentos genéticos do nosso corpo, mas no momento da concepção, Deus criou o nosso espírito, a parte eviterna da pessoa humana, porque Deus é eterno. Ele não teve princípio nem terá fim. A pessoa humana, ao contrário, ela é eviterna. Teve princípio, mas não terá fim. Imagina a grandeza disso. Nós sabemos que nunca vamos ter fim. Isso nos assusta. E a gente fica preocupado. Aí entra a necessidade de a gente aprimorar o nosso conhecimento da graça divina e tomar posse da graça de Deus, a graça santificante, que vai nos dando esta luz, esta caminhada para Deus. Pois a grande pergunta que se faz ao ser humano é: onde você passará a eternidade? Há dois lugares, ou aliás, duas realidades que não são lugares. Há duas situações de eternidade: o inferno, que é eterno por causa da justiça de Deus, e o céu, que é eterno. O inferno é o lugar da anticomunicação. No inferno não há comunicação, há somente tristeza, deboche de Deus, xingamentos a Deus. O inferno é uma desgraça eterna, onde não há amor, porque o demônio, anjo decaído que quis ser como Deus, ostenta em si o ser da maldade. O demônio não tem nada de bom. Satanás não pode oferecer nada de bom a ninguém, porque a essência dele é o mal. Como Deus não pode oferecer nada de mal, porque a essência de Deus é o bem eterno, o bem destinado à eternidade. E os anjos de Deus, eles trabalham para que nós não percamos esse dom de Deus em nós. Os santos trabalham diuturnamente na intercessão e os anjos na ação, para que nós não percamos a nossa alma. Jovens, muitos de vocês já estão na universidade, escutando professores ateus, materialistas, comunistas, escutando feministas debocharem da vida e debocharem de Deus e da religião. Vocês têm o maior tesouro no coração, que é Cristo. Encontro de jovem com Cristo, EAC, EJC. Não há maior tesouro do que a centralidade de Cristo na nossa vida. E a esse tesouro os anjos ovacionam para não deixar que nós caiamos em tentação e percamos o fruto da graça e a nossa salvação.
Hoje nós queremos olhar de modo muito especial para São Miguel Arcanjo, padroeiro desta comunidade que nasceu em março. Uma comunidade que com o tempo, com certeza, será uma comunidade muito valorosa e talvez uma paróquia no futuro. Porque aqui vocês têm o arcanjo Gabriel como grande defensor da comunidade, das famílias. E quando nós contemplamos esse banner de São Miguel Arcanjo, nós lembramos a beleza da sua quaresma. Muitos fizeram a quaresma com Frei Gilson, com o Instituto Recede. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar nas duas quaresmas, em Fortaleza, porque eu tinha um encontro lá com 90 e poucos padres e mais de 100 casais do ECC, do Regional Nordeste, para a formação. E com o Frei Gilson, que eu estava com a reunião nacional do ECC, do Conselho, em Vitória do Espírito Santo, e passei por ali para recitar o rosário, dentro da quaresma de São Miguel Arcanjo. Agradeço imensamente essa oportunidade. Agradeço imensamente o meu amigo Frei Gilson. E nós estamos transmitindo esta missa graças a ele, que nos deu esta internet móvel, do Starlink, de Helomansky, que é um grande empresário que nós admiramos por ser um homem conservador, que defende os direitos, inclusive, da família. E nós estamos levando esta mensagem nesta noite a tantas pessoas que nos acompanham. São Miguel Arcanjo, que defende nossa vida com um combate permanente ao demônio, hoje vem sendo hostilizado, sobretudo nos Estados Unidos, pela religião satanista, que quer estar processando a igreja porque coloca a imagem de Satanás debaixo dos pés de São Miguel. E o satanista diz que o diabo é bom, não merece estar naquela condição. Mas nós sabemos, o lugar dele é debaixo dos pés de São Miguel e acorrentado no inferno. Do diabo, repito, não se extrai nada que presta. Somente o mal, a mentira, a falsidade, o materialismo, o relativismo e todas as ideologias do mal. Vamos começar agora no domingo, a Semana da Vida. E vamos celebrar no dia 8 de outubro, o dia do nascituro. Agora mesmo dava a bênção numa senhora que está ali com a menina no ventre para nascer. É a vida. Quando ela concebeu, o Pai Eterno derramou o Espírito ali. É uma menina, o Espírito. Um Espírito irrepetível. É eterno, para a eternidade. E nós queremos nessa Semana da Vida convocar toda a nossa diocese, os nossos sacerdotes, o povo de Deus, para rezar pela defesa da vida. As famílias que puderem, ajuntem-se, reza o terço, baixe o terço da vida, aí nos aplicativos, acendam velas, traz a imagem de Nossa Senhora, e nós vamos rezar, dizendo, nós somos católicos e nós amamos a vida. Porque o nosso Deus é o Deus criador, doador e protetor da vida. E nós amamos esse Deus maravilhoso. Por isso nós somos contra aquela coisa que chama ABORTO. Quem não pode falar o nome, senão o YouTube, que é uma tristeza, ele vai derrubar a nossa live. Aquela coisa que tem o gesto de enfiar a cureta lá dentro do útero da mãe e tirar a criança aos pedaços. Eles querem aprovar isso aqui no Brasil. Qual o lucro para uma nação abortista, senão o sofrimento e a tristeza? Qual o lucro de liberar as drogas num país, senão a desolação das famílias? Nós católicos, desde o início da nossa igreja, os documentos atestam isso, nós somos pró-vida.
Nós amamos a vida. Toda criança tem direito de nascer. Se tem síndrome de Down, se tem outras doenças congênitas, não importa. A criança é um dom de Deus. Filho é um dom de Deus. Eu orava também com outra senhora, muito simpática ali atrás, que está esperando ter filhos. Que coisa bonita. Outro dia teve uma revista aí, que no passado até teve alguns momentos bonitos, mas agora ela está lá daquele lado da imprensa extrema, né? Que trouxe um deboche na capa, uma família católica numerosa, um casal jovem com 12 filhos. E toda a reportagem é um deboche. E eles dizem, nós estamos preocupados com as famílias conservadoras católicas, que elas estão aumentando a sociedade com tantos filhos. Eles têm que preocupar mesmo, porque feminista é abortista, não gosta de ter filhos. Esse pessoal do lado de lá, do marxismo, do comunismo, eles não gostam de família, não gostam de filho. E nós vamos vencê-los com os nossos filhos. Porque os filhos deles não são educados, quando têm, deixam a lá vão ter. São todos devotados às drogas e a tudo que não presta. Mas os nossos filhos nós estamos cuidando. Os católicos zelam dos seus filhos. Olha que bonita essas crianças de vocês, tão bem arrumadinhas, atentas, aí no colo da mãe, os mais pequenos às vezes dormindo, mas estão aqui, gosta do padre, gosta do bispo, gosta dos irmãos de igreja. É essa comunidade do Espírito de Deus que vai vencer toda essa euforia do Supremo Tribunal Federal, que nós admiramos o Supremo, e ele é extremamente necessário dentro do ordenamento da República. Mas o que nós não podemos aceitar é o ativismo judiciário e político do Supremo. A ministra terminou o seu mandato, aposentando e deixando atrás de si uma lauda imensa de um voto favorável à liberação do aborto até a 12ª semana. Será que depois da 12ª semana é gente? Até a 12ª semana não é gente, não é pessoa. Deixou lá. É atribuição do Supremo isso? Não. O Supremo tem como prerrogativa zelar da Constituição. Não deixar que a Constituição seja vilipendiada por interesses, por políticos desonestos, por lobbies, etc. É prerrogativa do Supremo julgar as pessoas com foro privilegiado. Mas agora nós temos uns partidos que às vezes não tem a representação nem de 1% da nossa sociedade, que sabe que o parlamento é contra o aborto, é contra a discriminação das drogas, sabe que lá na casa do povo não vai ser votado isso, então eles provocam o Supremo para que legisle sobre esses temas, que alguns debocham deles. Quem não lembra do atual presidente da República debochando da família conservadora? Essas pautas de família é uma coisa atrasada. A internet, ela guarda a memória dessas coisas. Isso é muito triste. Um país que debocha da família. Autoridades que debocham da família. Então, como consertar isso, que já está indo longe demais? É os senhores senadores, seu presidente do Senado. Faça jus do seu encargo, porque é o senhor com seus senadores que tem a atribuição de regular, de fazer a moderação do poder judiciário, que não é eleito pelo povo. Vocês elegem os ministros, mas vocês, senadores, têm a obrigação
de não deixar que eles extrapolem e pratique o ativismo. Ah, se Deus pudesse iluminar o nosso parlamento com a força e a intercessão de São Miguel Arcanjo, para que os nossos senadores, os nossos deputados federais, com a espada do amor de São Miguel Arcanjo, pudesse trazer a ordem constitucional e não deixar que uma minoria imponha seus caprichos a toda a nossa sociedade, como a lei do aborto e da liberação das drogas. O Brasil é de Deus. O nosso país nasceu aos pés da cruz. A história nos recorda aquele glorioso dia 26 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra, em terra firme, celebrou a primeira missa no Brasil. Um altar lindo, uma cruz majestosa, com a madeira brasileira. Uma liturgia bem preparada, Versum Oriente, a liturgia do Concílio de Trento. Os indígenas, não batizados, pagãos, que não conheciam, ficaram olhando, segundo o quadro que nós temos, não me recordo o nome do autor do quadro, olhando o mistério falando, o mistério tocando. E o Brasil chamava-se no início Terra da Santa Cruz, depois Terra de Vera Cruz, depois Brasil por causa do pau-brasil, que tem cor de fogo, cor de brasa, Brasil. Essa terra, ela é uma terra abençoada. Por isso, nós cremos no poder da intercessão de São Miguel Arcanjo para nos defender, juntamente com outro personagem muito importante, que é o anjo do Brasil. Cada nação recebe de Deus um anjo. O Brasil tem um anjo, o anjo do Brasil, como o anjo de Portugal, que antes das aparições de Nossa Senhora em Fátima, quem apareceu aos pastorzinhos foi o anjo de Portugal. E o anjo do Brasil, ao lado de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, vai interceder por esta nação para que a vida não seja vilipendiada. No útero materno, nenhum pobre seja massacrado, que não haja a fome, a miséria, a peste, a guerra e o comunismo nesta pátria. É isso que nós queremos pedir nesta festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E a nossa comunidade terá como grande missão rezar a São Miguel Arcanjo para que defenda a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa diocese, nosso Brasil e nosso mundo, de tudo aquilo que atenta contra a inocência das crianças. Nós, católicos, queremos fazer de nossas famílias ambientes verdadeiramente católicos, onde o pai e a mãe são os esteios da casa, onde as crianças possam crescer com segurança, longe de celular, longe de mídias nocivas, mas recebendo a boa catequese dos pais, os ensinamentos, recebendo o verdadeiro amor. Como é importante isso? A família é a base. A família católica é a igreja doméstica, dizia São João Paulo II. E o Papa Francisco tem falado duramente contra esta prática do aborto. Duramente. Classificando isso como crime hediondo. Extrair o bebezinho em formação.
quando a cureta é introduzida para arrancá-la da casinha materna, a pequena criança ela se debate, tenta se esconder daqueles ferros, mas a sanha daquela que é discípula da cultura da morte, desfaz um projeto. São Padre Pio, atendendo uma mulher que dizia que tinha visões do Papa, uma mulher convertida. Eu tenho a visão de um Papa, mas não é o Papa que a gente conhece. E São Padre Pio disse: esse Papa foi abortado e foi você que o fez. Aquele menino que você abortou ia ser Papa. Quantas melhorias no mundo já poderiam estar bem adiantadas e não estão, porque não deixaram nascer quem ia realizar isso. Quantas almas se perderam e se perdem porque o padre que ia salvar essas almas em nome de Deus não foi permitido nascer. Quanto mal! Por isso que esse pecado, ele, para os católicos, imprime a excomunhão. Quem aprova aborto, quem vota pro aborto, quem incentiva, quem dá o remédio, quem faz, se é católico, se é batizado na igreja católica, recebe já essa força pelo próprio ato da excomunhão. Não é a igreja que excomunga, é a pessoa que foge da comunhão de Deus por tirar uma vida. Só Deus tem poder sobre a vida humana, ninguém mais. Por que que essa gente não tem coragem de matar as crianças depois que elas nascem? Será que essa criança que nasceu, no início ela não era gente? Quando embrião? Quando já estava lá inscrito todo o código genético, naquelas primeiras células, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, o tamanho, o sexo, tudo? Por que que essa gente globalista, essa gente ambientalista extrema, que todos nós defendemos a natureza, todos nós defendemos as instituições, o católico defende, por que que essa gente defende com unhas e dentes os ovos das tartarugas do Araguaia, do Amazônia, mas não defende o óvulo humano? É uma contradição. Por isso é um agente que não merece crédito. Não merece, porque a vida humana parece não ter valor. Isso o Papa João Paulo II chamou de cultura de morte. Nós somos chamados a construir a cultura da vida. E todos nós podemos fazer isso, ensinando às crianças o valor da vida, ensinando os jovens o valor da vida eterna, ensinando que a pessoa humana é única e irrepetível. Quantas pessoas com deficiência física são felizes? Mas essa gente diz, não precisa abortar. Se você descobre que tem uma deficiência, é melhor cortar. Tira, joga no esgoto. É tão triste o comércio de placentas com aborto, para fazer sabonete, para fazer cosméticos. Que tristeza, né? Como a vida humana vem sendo desprezada pela cultura da morte. Mas como nós, católicos, cristãos, alicerçados no poder do ressuscitado, vamos promovendo a graça do dom da vida. Esta é uma noite memorável, que o Padre Flávio vai deixar transcrito no livro Tombo da Paróquia. A primeira missa aqui nesse galpão, uma missa com a participação da comunidade, no nascimento desta comunidade de São Miguel Arcanjo. Aqui nós vamos honrar a vida, nós vamos honrar a família, honrar o matrimônio católico, honrar os nossos filhos, honrar a vocação deles, honrar Deus, preparar a nossa vida para o céu, para a eternidade.
Que Nossa Senhora, Mãe dos Anjos, interceda pela nossa igreja, por esta comunidade, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas crianças, jovens, adolescentes, famílias, idosos, e que nós sejamos um povo feliz, porque nós temos Deus no coração e estamos no combate contra as hordas do mal que quer dominar a terra. Assim seja.